situação de traição, e essa daqui não foi a única, tá? Outras vezes Davi foi traído, foi perseguido, e tantas outras situações que ele passou. E aqui é só mais uma. E como sempre, a traição. E por que ela dói tanto? Porque ela nunca vem do inimigo, ela nunca vem de um estranho. Tanto que um dos momentos que é mais marcante na vida de Davi em relação à traição foi quando aconteceu com o amigo dele, esqueci, deu um branco aqui no Aitofel. Esse foi um dos mais marcantes. Esse daqui muita gente não conhece, mas de você que está de coração mole hoje, vai ficar marcado na tua vida, tá? Esse momento bem aqui. 19. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Erosã, o oiteiro de Áquila, que está no sul de Gesimon? Irmãos, isso daqui foi uma delatação. Os ifeus, deserto de Zif, eles eram descendentes de Judá. Então, eles eram para apoiar Davi, e essa situação aqui foi logo depois de uma outra traição, onde Davi foi traído por Keila, depois de ter salvado a cidade de Keila. Então eles delatam, chegam para Saul e avisa o lugar aonde Davi está. No versículo 20: agora pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós, entregamo-nos nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, pois, informai-vos aonde melhor, sabei, notai o lugar que frequenta e quem tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Saul diz: vamos lá, averigua e traz para mim os detalhes, traz para mim exatamente o lugar por onde ele passa, o lugar onde ele fica. Eu preciso saber de tudo, porque já me falaram que ele é astuto, que ele escapa com facilidade. Então tragam para mim os detalhes, tragam para mim a exatidão do lugar onde ele está. No versículo 23: pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif. Adiante de Saul, Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície do sul de Gesimon. Saul e seus homens se foram em encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Dá uma pausa. Cercaram, você entendeu, né? Cercaram. Você me perdoa, eu não te dá a exatidão se era 400 ou era 600, mas eu tenho quase certeza que nesse momento aqui o exército de Davi era só 400 homens. 400 homens. Saul é o rei da nação. Ele não tem 400, ele tem um exército de milhares de homens. O que é o exército do rei? O que é o exército do líder da nação? Milhares de homens contra um exército de 400 homens, contra Davi.
Como diz aqui, cercaram. Agora tente imaginar o que é 400 homens, 401, vamos colocar assim, cercado por um exército de milhares. Porque Davi, ele tenta escapar, mas Saul, ele está com tantos homens que ele consegue cercar Davi. Quando cerca Davi, como é que faz? Depois da pessoa estar cercado, como que ela vai sair? Como que ela vai escapar? Quem está cercado não tem para onde fugir, porque se foge pela direita, ali ele vai ser pego. Se foge para frente, ali também tem homens. Detalhe, o exército de Saul não era um exército de homens bem armados. O exército de Davi não era um exército de homens bem armados. O exército de Saul, eles estão armados até o dente. E o exército de Davi é um exército que aqueles homens que ele encontrou lá na caverna, quando ele estava lá, fugindo, com problemas, e ainda vem mais gente com problemas para estar ali perto dele. Então, era um exército despreparado para encarar o exército de Saul. Bom, aqui é fim da linha. Se ele está cercado, não tem para onde fugir. É fim da linha. E fim da linha é o que muita gente já pensou a respeito de situações que ela já passou na vida. Essa palavra é para nós que servimos a Deus e que cremos em Deus. E cremos, é uma pergunta que eu vou te fazer: você realmente crê em Deus? Porque, como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você, em algum momento, você deixa de crer que para aquela situação há uma saída, isso vai te prejudicar. Você precisa crer, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente do que está acontecendo. Você precisa crer que para Deus não existe impossível. Sempre há uma saída, sempre há uma saída. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que cria, é Deus que cria situações. Diga amém. Se ele está cercado, então é o fim. É o que dá para pensar, é o fim. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, não tem para onde ir. Irmão, sabe o que é não ter para onde ir? Não tem. Se ele tenta fugir para a esquerda, o exército está bem armado e está pronto para prendê-los. Se ele foge para trás, também o exército está cercado, não tem mais jeito. Então é o fim. Davi está encurralado. Se ele está encurralado, aquele dali parece ser um momento e um lugar da morte de Davi. Esse parecia ser o lugar da morte de Davi. Existem situações na vida da pessoa em que ela pensa que aquela situação, ela é o lugar da morte dessa pessoa. E acredita-se os estudiosos, e eu também acredito, eles acreditam que ali Davi ele fez um salmo, que foi o 121, especial, versículo 1 e 2. De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O cenário diz que não tem escapatória. As evidências dizem que não tem jeito. As evidências mostram que é o fim da carreira de Davi. Saul, ele tem a posição. Davi, ele tem a unção, e isso faz toda a diferença. Bom, ele não via saída, e existem situações na nossa vida que a gente não vê saída. Não vê. Ah, irmãos, eu já vi tanta gente dizendo assim: não tem saída, não tem mais jeito, não tem. Casamento acabou, não tem, já falou que não quer mais, não tem mais jeito. Se a pessoa já falou que não quer mais, não tem mais jeito. São situações que a pessoa diz assim: não tem mais o que fazer, não existe mais o que fazer. Porque nessa situação aqui não existia mais o que fazer.
quê? Irmãos, fazer o quê? Você fica numa situação que não tem o que fazer, não tem saída. Parece muito com aquela situação do povo de Israel, quando foge e o mar vermelho está ali na frente. E Deus, ele fala para Moisés se apressar, tocar no mar, antes que algumas pessoas se desesperem, olhem para trás, vejam o exército de Faraó e se precipite no mar, se afogue, com medo de morrer nas mãos do exército de Faraó. Porque tem pessoas que se desesperam, mas nós não somos essas pessoas que se desesperam, que perdem a esperança. Nós somos o povo da fé, que crê no Deus que cria situações. Não tem, mas Deus, ele cria. Deus, ele faz aparecer uma porta, Deus faz surgir uma saída, ele faz aparecer. E como o próprio apóstolo Paulo diz, né, que não existe nenhuma situação que nós não tenhamos um escape, não existe. Se Davi não tem saída, o que ele vai fazer? Irmãos, independente de não ter saída, você precisa crer. Meu Deus, eu preciso ser forte nesse momento em que, exatamente no momento em que eu mais preciso ser forte, eu me sinto fraco e debilitado. Nesse momento aqui, a pior situação da minha vida é nesse momento que eu preciso crer, é nesse momento que eu preciso lembrar do Deus que eu sirvo, que é o Deus de Israel, o Deus que faz milagre, o Deus que abriu o mar vermelho. Nesse pior momento da minha vida, esse é o momento que eu mais preciso crer, é o momento que eu mais preciso ser forte. Como que nesse momento em que eu mais preciso ser forte, eu me sinto fraco? Como? Pedir socorro para Deus, irmãos. Em todas as situações de Davi, ele sempre tinha um hábito que nós precisamos ter, de orar, buscar a Deus, porque Deus, ele não só cria situações, como ele mostra caminhos, ele mostra uma saída. Deus, ele sempre mostra uma saída. No versículo 27, então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. O Deus que cria situações, não tem o que fazer e não tem saída. Agora é o momento tão desejado por Saul, em que ele bota as mãos sobre Davi e acaba com Davi, porque ele tem Davi como seu inimigo. Esse é o grande momento, não existe nada que possa impedir, porque o inimigo dele, porque Davi não tem escapatória, porque Davi está cercado. E aí o Deus que cria situações, ele usa até o inimigo contra o outro inimigo, mas Deus usa situações, ele cria situações. Então chega um certo de Saul e diz assim: os filisteus cercaram, invadiram Israel. O que ele faz? Tem Davi, mas se ele ataca Davi, quando ele volta não tem mais Israel, não tem mais trono, não tem mais povo, não tem mais nação, não tem mais nada, porque os filisteus eram, naquele tempo, muito bem armados, tanto que até o exército, muitos do povo de Israel tinha medo, até o homem de Davi tinha medo de lutar contra os filisteus. Um pouco antes daqui, quando a invasão de Keila, os filisteus invadindo Keila, Davi disse assim: nós vamos, e os homens de Davi não, a gente tem medo de Israel, a gente tem medo dos filisteus em Israel, quanto mais a gente ir lutar contra eles. E aqui nós já temos medo, quanto mais ir contra eles. Eles tinham medo dos filisteus. Então agora Saul, ele diz assim: não, se eu voltar para Israel, se eu continuar perseguindo Davi, eu tenho que ir rápido, salvar meu trono, salvar a nação. E aí ele recua todo o exército de
de Saul, se prepara, volta para Israel para lutar contra os filisteus. Davi, naquele momento, sabe o que ele faz, irmãos? Gente, quando não tinha mais jeito, apareceu para ele uma saída, um escape. Ali naquele lugar tem uma pedra. Aquela pedra que foi a lembrança do livramento de Deus, ele deu um nome naquela pedra, Selah Hamat, pedra de escape, pedra de escape. Porque o Senhor, Ele sempre mostra o caminho, sempre. Como diz Hebreus capítulo 6, 18, Ele jamais nos desamparará, né? Porque eu nunca te deixarei, nunca, jamais, em tempo algum te desampararei. Mas parece que desamparou, mas não desamparou. Parece que é o fim, mas Deus não desamparou. Parece que é lugar de morte, mas Deus não desamparou. Parece que não tem saída, mas Deus não desamparou. Deus é fiel. Se Ele diz, eu não vou te desamparar, Ele não desampara. Quando Ele promete, Ele cumpre. E hoje, aquele lugar se tornou um lugar especial para Davi. Aquilo marcou a vida de Davi. E foi um lugar especial. Nós precisamos crer, entenda, não importa a situação na tua vida, você precisa crer, você precisa ter fé e acreditar. Parece que não tem saída, o cenário, as circunstâncias, as evidências, parece que não tem saída, parece que não tem escape, parece que não tem, mas você precisa crer. Existe um lugar que para nós hoje é um lugar também, como para Davi, também existe um lugar para nós que é um lugar especial, um lugar muito especial. Esse lugar é Jesus, que é a nossa pedra de descanso, pedra de consolo, pedra de amparo, pedra de escape, pedra de salvação. Esse é a nossa pedra. Deixa eu repetir aqui, ó. Jesus é o nosso lugar especial. Aquele ali era um lugar especial para Davi. Por isso ele deu o nome Selah Hamalekote. Ele deu um nome, um lugar especial. Nós também temos um lugar especial, que é Jesus. Lugar especial, pedra de descanso, pedra de consolo, pedra de amparo, rocha de escape, rocha de salvação. Quando é o pior momento da tua vida, nesse momento você precisa ser forte e entender que aquele que está contigo, ele cria situações, não tem saída, mas ele cria, ele faz surgir alguma coisa. Mas quando você, sabe por que não era o momento, não era a hora da morte de Davi? Porque Davi tinha propósito. Davi tinha propósito. Quando Deus tem propósito na tua vida, você não precisa, não é o teu momento, não é momento de morrer, não é momento de sucumbir. Quando Deus tem propósito no teu casamento, o momento não acaba. Quando tem propósito, irmãos, não é o fim. O cenário, as circunstâncias, as evidências, tudo diz que é o fim, mas quando tem propósito, não é o fim. Amém, Jesus? Só te mostrar um versículo bem aqui, não é o fim. Tem um versículo que diz aqui, mas Deus não entregou. Agora só se eu ler tudo aqui de novo. Mas o importante, Deus, aqui, né, a Bíblia fala, mas Deus não entregou. Aquele dali era o momento de Saulo botar as mãos sobre Davi, mas Deus não entregou. Deus não entrega. Deus não vai te entregar para essa situação. Deus não vai te entregar para essa calamidade. Deus não vai te entregar para o sofrimento, porque Ele prometeu que Ele não vai te desamparar. Vamos orar, se colocamos de pé. Sabe os momentos mais difíceis da nossa vida? Aqueles momentos em que você se sente fragilizado.
Entenda uma coisa: você não é órfão, você não é qualquer um, você tem um Pai, você tem um Deus poderoso. No momento mais difícil, ao invés de você se abater, ficar nesse momento, você precisa ver. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa eu sei que Deus vai fazer para poder me ajudar nesse momento aqui, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus.